Então, hoje, 31 de agosto, carta de reclamação. Olha, gente, nós vamos agora fazer uma das cartas mais legais, assim, nós vamos compreender uma das cartas mais legais que tem. A carta de reclamação é uma carta que é do gênero argumentativo. Lembra que a gente falou sobre argumentar? O que é argumentar na aula passada? Lembra que a gente falou, né? Por exemplo, essa prova que eu coloquei lá, que é a do cachorrinho, é aquela que eu comentei com vocês, né? Que é uma carta, na verdade, de solicitação. Ela vai pedir para os pais, né? Tentar convencer os pais para ter o cachorro, né? Então, assim, vai ter que argumentar também, porque quando a gente quer convencer alguém de alguma coisa, a gente precisa argumentar, não é? A gente precisa convencer. O argumento é convencer o outro, né? E de uma maneira correta, né? De uma maneira que vá convencer o outro mesmo, assim, poxa, tem razão. Na carta de reclamação, nós precisamos também argumentar, tá? Por quê? Porque se a gente não argumentar, não explicar o motivo do que aconteceu e do que é que está desagradando e do que precisa ser reparado, né? Porque se está reclamando alguma coisa tem que ser reparada, alguma coisa tem que ser solucionada. Então, você vai ter que explicar bem, aí você vai ter que dizer o porquê do motivo que você está reclamando, né? E também solicitar uma solução para aquilo. Então, isso daí, gente, é todo o processo de argumentação. A argumentação é aquela tem que ser bastante convincente, tá? Então, na carta de reclamação, a gente utiliza muito a questão da argumentação, o processo de argumentação. Bom, então, como que a gente vai iniciar, por exemplo, a carta de reclamação? Nós vamos colocar, como todas as outras cartas, a gente vai colocar o cabeçalho, né? Vai colocar lá o destinatário, que é o vocativo, para quem é que nós estamos enviando aquela carta, né? E aí vamos começar com a saudação, informando quem nós somos, né? E explicando o caso, vai explicar a situação. Então, o que é explicar a situação? É uma introdução do tema, vai introduzir o tema sobre o que é que a minha carta vai falar. Ela vai reclamar do quê? Então, já começa expondo o motivo que o levou a escrever aquela carta de reclamação. Descreve o motivo, o que foi que aconteceu, né? Houve um problema, porque a carta de reclamação é um problema, não é? É um problema que está sendo reclamado. Então, esse problema vai ser descrito, tá? Depois que esse problema for descrito, vai expor o que aconteceu, qual foi o problema, né? Aconteceu isso, e por conta disso houve uma insatisfação. Isso é um argumento. Por exemplo, né? Vou reclamar para um vizinho, tá? Não, para o vizinho não, porque a gente não escreve carta para o vizinho, né? Para o vizinho você vai Oi, e fala. Oi, querida, tudo bem? Vou tudo. reclamar para o presidente do bairro, né? Não, vou reclamar para o síndico do condomínio. Isso que é melhor, porque o síndico do condomínio não recebe cartas. O síndico do condomínio, quem mora em prédio? Alguém mora em prédio aqui? Alguém mora? Ninguém? Todo mundo mora em casa. Alguém já morou em prédio alguma vez? Em edifício alguma vez? Em condomínio? Já? Pois é. Como que funciona, gente? Num prédio onde tem vários moradores, tem um síndico, que é ele que organiza, né, as reuniões, é esse síndico que vai verificar os problemas que acontecem, é ele que vai administrar ali, a Alexa está falando que já, né? Ele que vai administrar os problemas, o valor de condomínio, então é ele que cuida, na verdade, né? É um morador do prédio que ele é eleito para cuidar desses problemas aí do prédio, para resolver, para cuidar do prédio, né? Enfim. Então ele tem que zelar ali
por várias coisas, né? Vai ter que zelar por regras no condomínio, é ele que faz as reuniões de condomínio e coloca as regras, explica as regras, verifica as reclamações, né? E quando tem uma reclamação, essa reclamação ela é feita, por exemplo, para o síndico de uma maneira formal, ou seja, por meio de carta. Precisa estar registrado, né? Por quê? Porque quando tem depois a reunião de condomínio, essa essa carta, ela tem que ser mostrada, ela tem que estar registrada. Então, os síndicos são pessoas que recebem muitas cartas de reclamação, né? Então, por exemplo, um morador, eu sou moradora, vamos fazer de conta, tá? Eu sou moradora de um prédio, de um edifício, e estou reclamando da coisa mais comum que tem nos prédios, do barulho do vizinho que mora ao lado, que faz festas, por exemplo, até de madrugada, certo? Isso é uma coisa que, né? É uma coisa que não pode, é uma coisa que está fora das regras do condomínio. Então, eu tenho argumentos bons para colocar na minha carta para que esse vizinho não faça mais o que ele está acostumando fazer, né? Então, além disso, o que eu vou fazer? Começa escrevendo a carta, né? Coloca o vocativo lá, que é para o senhor fulano de tal, que é o diretor, o síndico do condomínio, senhor síndico fulano de tal, né? Se houvesse um nome, né? E aí eu começo a expor que o vizinho, moro no apartamento tal, faço a explicação. Moro no apartamento tal, do andar tal, e o meu vizinho do lado tal, do apartamento determinado, do número determinado, vem causando problemas por conta do barulho que tem feito após o horário estabelecido nas regras do condomínio, né? Fazendo festas. Bom, primeiro que aí você vai começar a argumentar, né? A primeira argumentação que se pode colocar é que a ação daquele vizinho está descumprindo as regras do condomínio. Já é um argumento. Segundo, você vai explicar para o síndico o que aconteceu, por que aquilo está incomodando. Por que está incomodando? Aí pode ter eles motivos, né? Você não consegue dormir, está atrapalhando a leitura, está atrapalhando algo que você faz, né? O barulho é algo que te dá dor de cabeça, que você não consegue dormir, te dá dor de cabeça. Enfim, pode dizer também que atrapalha os outros vizinhos, que em nome deles você também está enviando a carta, que há um bebezinho, por exemplo, do lado, pequenininho, há um senhor idoso no outro apartamento que tem muita sensibilidade ao barulho, principalmente um barulho noturno que está fora do horário. Então, todos esses exemplos que você colocar, e precisa colocar muitos exemplos, todos esses exemplos são argumentos. Então, você está defendendo o seu ponto de vista a respeito da sua reclamação. Conseguiram entender o que é argumentos? Esses argumentos são exemplos, né? Aconteceu por conta disso. Então, assim, vem colocar essa situação por meio desses problemas que estão ocorrendo, porque o vizinho fez isso, né? Então, eu coloco todo. Por fim, o que eu faço? Eu vou retomar. Existe na carta de argumentação, gente, na carta de reclamação, e quando a gente vai argumentar, por exemplo, numa carta de solicitação também, tá? Que também usa argumentação. Quando você utiliza os argumentos nesse tipo de carta, você retoma o teu argumento principal. Por exemplo, nesse caso do vizinho que faz barulho, qual é o argumento principal? Tem um argumento principal ali. Ele está descumprindo a regra do condomínio, que é até às 22 horas não fazer barulho, né? Então, esse é teu principal argumento. O que é que você faz? Depois que você argumentou, colocou todos os exemplos, que são os outros argumentos, né?
você retoma, você faz a retomada do seu argumento principal, tá? Você dá uma repetida nele ali. Espero que essa situação seja cumprida principalmente por desrespeitar, descumprir a regra principal do Estatuto do Condomínio, né? Que é a determinação do horário de silêncio. Então, você está retomando o teu argumento principal. Então, gente, essa retomada do argumento principal é elemento obrigatório da carta de reclamação e também se a gente usar a argumentação na carta de solicitação, essa retomada é obrigatória. Quando eu corrigia as provas do vestibular e caía o gênero carta era um gênero que era muito cobrado no vestibular da universidade que eu trabalhava. Era assim, vamos dizer, tinha o PAS, que é aquele passe que ainda tem hoje nas universidades, que ao final do primeiro ano do ensino médio, o aluno vai lá e faz uma prova. Então, ele tem a redação no primeiro ano. Depois, no final do segundo ano, ele vai fazer a prova novamente. Ele tem a redação. E ao final do terceiro, ele tem a redação de novo. Então a gente tinha a redação do PAS e também a redação do vestibular, que era aqueles que não faziam PAS, né? Então, sempre, todo ano, em uma dessas provas, caía um gênero de redação. Caía um gênero carta, sempre. Então, é um gênero que ainda é muito solicitado, tá? E na nossa planilha de correção, esse elemento da retomada do argumento principal era um elemento chave, que quando o candidato esquecia de colocar aquilo, o ponto dele baixava, né? Era um dos elementos principais, retomar o argumento principal quando você está terminando a carta. E aí, por último, como que você vai fechar? Você vai fechar essa carta dizendo para o teu remetente, né, que para o teu destinatário, desculpe, para o destinatário, dizendo para o seu destinatário que você está aguardando uma solução o mais rápido possível para a sua determinada reclamação, né, que isso seja resolvido. Então, isso é uma carta de reclamação, tá, gente? Existem outros tipos de carta de reclamação. Por exemplo, eu dei um exemplo de carta de reclamação, que é uma carta de reclamação um pouco mais pessoal. E você vai enviar, por exemplo, um síndico do prédio que você mora, uma pessoa como você, né? Mas existem outros tipos de carta de reclamação. Você pode reclamar por ações políticas, por exemplo. O que são ações políticas? Não estou falando de política mesmo, igual agora o horário político eleitoral. Não, ações políticas são tudo que envolve a sociedade. Então, por exemplo, você pode reclamar para um vereador, você pode reclamar, fazer uma carta para o prefeito, reclamando, por exemplo, né, e pedindo também que seja resolvido aquele determinado problema no seu bairro, por exemplo, né? Então, se tem um problema no bairro, uma praça que está suja, um parque que está mal cuidado, você vai encaminhar uma carta para a prefeitura, que é um órgão do governo, então é uma ação política, né? E aí vai ser uma carta mais formal. Mas o conteúdo dela de reclamação é o mesmo, porque você vai fazer o quê? Vai iniciar a sua carta explicando o motivo que você está reclamando, né? Qual é o problema, explicando o problema, colocando os seus argumentos, né? E às vezes, nesse caso, você pode até sugerir soluções, né? Então, na carta de reclamação, você pode também sugerir soluções para que aquele problema seja revertido, tá?
Então, já é uma coisinha a mais também. E aí você faz a retomada do argumento principal e fecha a carta dizendo, o corpo da carta, né, dizendo que você está aguardando uma solução, um posicionamento para aquilo. Aí, continua com os elementos da carta, que são a despedida, né, e a assinatura. Esse é um outro tipo, que é uma carta um pouco mais formal. Um outro tipo de carta de reclamação é uma carta de reclamação, por exemplo, para uma empresa, uma marca, algo que você comprou, algum produto que você comprou, né? E aí já é uma espécie de carta de consumidor. Você comprou, por exemplo, como eu já falei para vocês em outras aulas, dei o exemplo de uma televisão ou de um celular que você comprou e ele estragou muito rápido, ou ele está dentro da garantia, e você vai enviar aquela carta para a loja ou para o fabricante, também da mesma forma, contando o que aconteceu, colocando os seus argumentos, os seus exemplos e pedindo, né, dizendo que está aguardando uma solução e um contato mais breve possível. Despedida e assinatura, né? Então, veja, é uma carta que é fácil da gente fazer. Entretanto, gente, porque reclamar todo mundo sabe, né? A carta de reclamação, na verdade, não é uma reclamação, aquela reclamação daquelas pessoas que só reclamam. Não é isso, gente. A carta de reclamação, ela caracteriza um direito da pessoa, um direito de quem está escrevendo, né? Porque você não vai reclamar de uma coisa simples, você vai reclamar de algo que está sendo retirado do seu direito. Não, nas três opções ali, por exemplo, né? No exemplo do síndico. Boa noite, professora. Boa tarde, Cauã. Por exemplo, o exemplo do síndico. Você tem o direito, né, de ter silêncio dentro da sua residência depois das 22 horas, do seu apartamento depois das 22 horas. Por isso que tem regras no condomínio. E se alguém está infringindo esse direito do outro, então você tem o direito de ir lá reclamar e pedir uma solução. Reclamar por uma solução, né, para que aquilo não aconteça mais. No outro caso, que é, por exemplo, cuidar do parque que tem no seu bairro, na sua cidade, para a prefeitura, você está exercendo o seu direito de cidadão, porque você paga impostos, os seus pais pagam impostos, né? Ó, impostos, por exemplo, já é algo, né? Você paga imposto para a prefeitura, todo mundo paga imposto para a prefeitura. Já é algo que você precisa cobrar o direito do outro, e é um argumento seu. Então, você está no seu direito. E, por exemplo, para o último caso, que você vai escrever no caso para uma empresa, né? Que você comprou o produto e ele estragou assim, né? Em pouco tempo, ou dentro da garantia, você está também no seu direito. Então, por isso que os argumentos são argumentos que têm que ser convincentes, são argumentos realmente, né, que vão te favorecer dentro do seu direito, seja lá que tipo de carta de reclamação que for. Então, ninguém faz uma carta de reclamação para reclamar sobre algo, sobre uma situação simples. É algo realmente que tirou o seu direito, né? Que interferiu no seu direito. Sabe aquele ditado que diz assim, que o direito de um termina quando começa o direito do outro? Já ouviram esse ditado? Né? A liberdade de um começa quando não interfere na liberdade, termina quando interfere na liberdade do outro. É a mesma coisa do direito. O meu direito termina no momento que não que interfere no direito do outro. Né? Eu passei dos limites com o outro, opa, já não tenho mais direito de fazer aquilo. Né? Por exemplo, no caso do síndico, né? Da carta para o síndico. Aquele morador do lado ali, o vizinho, ele infringiu o direito do vizinho. Porque
até as 10 horas não se pode fazer barulho, então ele está atormentando os outros, então o direito dele acabou, né? Então vai ser solicitado que ele entre nas regras, senão ele vai pagar uma multa, né? Então tem todas essas coisas aí. Então a gente não reclama de algo que é simples, a gente sempre tem uma reclamação de algo que realmente feriu o nosso direito, tá? Eu tenho algumas cartas aqui para mostrar para vocês, que são cartas simplesinhas, tá, gente? Eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu abrir uma aqui. Volta Fabricante aqui. de carros. Meu carro de gelo desmanchou no verão. Como posso andar sem um carro? Quero uma solução para isso. Isto é inaceitável. Aguardo a solução. Isso, assim mesmo. Aí, vamos lá. Apareceu para vocês? Sim, apareceu. Olha lá, ó. Associação de Moradores do Bairro de Camboa, Prefeitura Municipal de Itapissuma, Pernambuco, Secretaria de Obras e Infraestrutura. Na verdade, isso daqui é uma parte do que foi colocado, tá? Mas isso aqui a gente não colocaria no texto. Era a partir daqui, ó. Itapissuma, Pernambuco, 12 de agosto de 2018. Assunto. Esse assunto aqui não é elemento da carta, tá? Mas é só para a gente saber sobre o que se trata. Uma carta de reclamação, ruas e avenidas esburacadas e lixo na via pública. Então, ele começa assim. É que aqui está sem a formatação, tá? Mas aqui, esse aqui teria que estar embaixo. Olha só o destinatário, né? O vocativo aqui, excelentíssimo senhor diretor de obras e infraestrutura. Então, está enviando aquilo ali para alguém que está lá dentro da prefeitura, né? Em 20 de dezembro do ano de 2017, ao caminhar pelas ruas desta cidade, percebi nas proximidades da rua Amaro Grande, centro da cidade, a presença de buracos e focos de lixo na via pública, ocasionando extremo mau cheiro, sujeira, ratos e baratas. Então, olha só, logo de início, ele já colocou ali qual era o objetivo, o assunto ao qual ele foi reclamar, né? Então já tem que estar logo no início ali. E como que isso aconteceu? Ele está descrevendo esse problema ali, né? Por confiar e conhecer a responsabilidade desta instituição pública, quem que é? A prefeitura, né? Venho por meio desta carta reclamar o fato mencionado anteriormente. O que ele mencionou anteriormente? Esse problema aqui, que ao caminhar nas ruas da cidade, ele percebeu ali, né, na rua tal, nas proximidades da rua tal, ele percebeu os buracos, o lixo, o mau cheiro e a presença dos bichos ali, dos insetos, né? Então, esse ali é o fato mencionado anteriormente. Tendo em vista o meu direito enquanto cidadã a ter uma cidade limpa e organizada. Olha só, primeiro argumento. Afinal, todos nós trabalhamos e pagamos nossos impostos, previstos na Constituição Federal e destinados a manter a organização de nossa cidade e seu ordeiro funcionamento. Segundo argumento, tá vendo? Ao ver a rua onde moro, cheia de buracos e repleta de lixo, não poderia deixar de reclamar. Então, já é um outro argumento dela, porque a rua é dela. Onde já se viu na rua que você mora ter esse tipo de problema? Ressalto ainda que esta referida associação já havia entrado em contato com esta secretaria a fim de solucionar o problema. No entanto, nenhuma iniciativa foi tomada. O lixo e os buracos ainda nos causam grandes problemas. Então, olha só, olha que interessante, teve uma informação a mais aí, né? Significa que já estava correndo aí, então não é a primeira vez que entraram em contato e não foi solucionado.
Aí vai argumentar mais ainda, ó. Crianças estão adoecendo devido ao mau cheiro e à presença de ratos e insetos é um risco à saúde de todos. Mais dois argumentos, né? Eu e toda a comunidade esperamos há meses pela resolução deste problema, que se estende e se agrava a cada dia. Contamos com a seriedade e comprometimento de Vossa Senhoria e seu inegável respeito aos direitos do cidadão, né? Então, olha, ele retomou dois argumentos que ele colocou lá em cima, tá? Olha, na verdade é uma mulher, né? Porque ela fala aqui no feminino, né? Como cidadã. Então, é uma mulher que está colocando aqui. A gente vai ver depois o nome dela aqui embaixo, tá bem pequenininho. Então, olha, ele retomou, fez a retomada, ele repetiu dois argumentos principais. Primeiro, que é a questão da saúde, né? Que é a questão da saúde de todo mundo. Isso que ele falou lá no início, essa presença aí do mau cheiro, da sujeira, dos ratos, da barata. O que acontece com isso? Vai interferir diretamente na saúde das pessoas. Então, ela retomou esse argumento aqui. E depois, sobre a questão dos impostos, que é um direito do cidadão. Retomou aqui novamente, ó. Contamos com a seriedade e comprometimento de Vossa Senhoria e seu inegável respeito aos direitos do cidadão. Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos, eventuais dúvidas e conversas. Olha que bacana. E ainda por cima, por ela ser ali, vocês vão ver, ela é presidente dessa associação dos moradores ali, né? Ela ainda se dispôs a esclarecer melhor, a falar de dúvidas que eles possam ter a respeito do problema que está acontecendo e conversar com eles, né? Sinceros agradecimentos, aí ela vai assinar lá, ó. Ana Marta de Souza Lemos, presidente da Associação de Moradores do Bairro da Camboa. Caboa tá escrito aqui, mas é Camboa lá em cima. Então, viram, gente? Olha que carta super bem feita, educada, e a gente percebe aqui que a linguagem que foi utilizada é uma linguagem mais formal. Por quê? Por que vocês acham que está uma linguagem mais formal aí? Está usando os pronomes de saudações. Os pronomes de tratamento, na verdade. Isso chama pronome de tratamento. Esse pronome de saudação chama pronome de tratamento. Olha, ele está falando excelentíssimo senhor diretor de obras e infraestrutura, né? Então, esse pronome de tratamento, ele é sempre destinado para o teu vocativo. Para quem que você vai falar? Para o teu destinatário, né? Então, lembra que eu falei lá no começo da estrutura da carta que a gente sempre coloca pronomes de tratamento? Independente do tipo de carta que foi. Por exemplo, na aula passada, a gente viu sobre a carta informal, que é a carta de informação, aquela carta mais simples, né? Era querido pai, querido filho, estimado filho, né? Então, assim, são pronomes mais de tratamento, mais simples. Agora, quando você vai escrever uma carta que ela é mais formal, né? Obviamente que você vai colocar um pronome de tratamento que é adequado para quem você está escrevendo, né? E que mais? Olha, ela fez toda uma descrição correta, argumentou correto, os argumentos dela que são convincentes, do que vocês acham? Não sim convincentes. São convincentes, né? Então, veja só, ela apontou ali os problemas, né? E colocou os argumentos corretos, descreveu toda a situação, o que é que está acontecendo, o porquê que aquilo está acontecendo, colocou os exemplos e argumentou que ela tem direitos, né? Que eles têm direitos como cidadãos que sejam respeitados porque pagam impostos e também porque tudo aquilo que está acontecendo é
vai causar problemas ali para os moradores, né? Para as crianças, doenças, né? E várias outras coisas também, o perigo que os ratos, a sujeira pode causar para a saúde dos moradores. Outro tipo de argumentação. Então, são as argumentações principais. E ela retoma isso ao final e depois ainda solicita que aquilo seja cumprido. Por quê? Porque já foi também solicitado uma vez e não tiveram resposta, né? E aí ela está disposta, está cobrando uma resolução, está aguardando uma resolução e aí faz a despedida, né? Então isso aqui é uma carta de reclamação, que é uma carta de reclamação um pouco mais formal, certo? Veja só como é uma coisa que é simples, né, gente? Mas a característica principal é que essa carta ela precisa estar muito bem argumentada, tá? Vocês viram que tem a questão dos exemplos? É a questão dos exemplos, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir essa daqui agora. Vamos lá, voltar para cá. Opa. O que está aparecendo na tela para vocês, gente? O mesmo texto. O mesmo texto? Deixa eu voltar aqui, então. Ah, tá. Tá, joia. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Agora vamos ver se eu consigo pegar esta aqui. Isso. Apareceu essa para vocês? Uma outra? Apareceu. Então tá. Apareceu. Olha lá, ó. Exemplos de carta de reclamação. Como a gente estava falando, ela pode ser usada em algumas circunstâncias, né? Ó, São Paulo, 18 de novembro de 2019. A empresa X. Então, digamos que a gente pode colocar qualquer título, qualquer tipo de empresa que você vai reclamar, o nome da empresa aqui. Eu, Lúcia, comprei um notebook da marca tal, digamos que é uma marca, né? Porque aqui só está dando exemplo, tá? E do modelo Z, no caso do modelo tal, no dia 18 de novembro deste ano, no site oficial da loja. O computador apresentava, entre outras qualidades, o rápido funcionamento, ampla memória e praticidade, este último tendo em vista que o produto deveria ter pouco peso, facilitando seu carregamento. Ao receber o produto em casa, assustei-me logo de início com o peso da caixa, que julguei estar alto demais, mas refleti que podia ser devido ao isopor e aos acessórios. Abri o pacote e, para minha surpresa, o peso da caixa era realmente do computador. Ainda duvidando do meu julgamento, pesei os dois notebooks, o meu antigo e o novo, para testar a diferença. O produto antigo pesou 1,650 kg e o produto novo, propaganda de leveza, né, pesou 1,8 kg. Olha só. Reitero que entre as frases de propaganda constava a afirmação produto mais leve da história e presente no mercado, algo que nitidamente não é real, pois além de não possuir o menor peso, meu antigo modelo ainda está disponível em mercado. Logo, são duas mentiras em uma frase só. Estou decepcionada. Comprei um produto considerando o peso, afinal, minha profissão exige muita mobilidade acompanhada do computador. No entanto, fui enganada e acabei ficando pior do que já estava. Portanto, envio essa carta formalizando a reclamação e solicitando um posicionamento da empresa quanto ao meu problema. Caso não seja tomada nenhuma atitude, tentarei resolvê-lo por vias legais e jurídicas. Atenciosamente, Lúcia Silva e Silva.
Então, veja, aqui a gente já tem um exemplo de carta que é para uma empresa de um produto que a pessoa comprou. Então, veja, ela já começa descrevendo ali no início, né, que ela comprou um notebook tal, do modelo tal, no dia tal, do ano tal, no site oficial da loja, né? Então, se é o site oficial da loja, é para a empresa oficial mesmo que ela está enviando essa carta de reclamação. E ela comprou esse produto justamente porque era um produto, né, que deveria ter pouco peso e facilitava que fosse carregado por ele ser leve, né? Então aí ela vai contar que quando ela abriu o pacote, aliás, quando ela recebeu o pacote, ela já percebeu que isso tudo ela está relatando, ela está contando a situação. Ela percebeu que esse pacote estava muito pesado. Opa, eu já comprei isso aqui por causa de ser um computador leve, né? E ainda depois que ela abriu, ela viu realmente que o peso era o computador. E se ela comprou por ser um computador leve, veja bem, gente, o argumento dela foi esse, né? Ela já comprou porque era um computador que era mais leve e ela precisava, porque o trabalho dela envolvia ela ficar carregando esse notebook para lá e para cá, né? Ela teria que levar em alguns lugares. Então, como o dela já pesava 1,8 kg, né? Aliás, 1,650 kg, ela achou um absurdo que o novo fosse mais pesado ainda. Ela esperava que fosse um computador ultra leve, super leve, né? Então, toda essa argumentação dela aqui, explicando o motivo, e ela argumentando que ela comprou justamente por conta da propaganda do produto que ele era leve, né? E ainda por cima, olha o argumento dela, gente. Olha nessa parte aqui, ó. Reitero, né? Isso aqui, ó, é a retomada, né? Do argumento principal. Ela está retomando a questão do peso, ó. Reitero que entre as frases da propaganda constava a afirmação produto mais leve da história e presente no mercado, algo que nitidamente não é real, né? Pois, além de não possuir o menor peso, o computador antigo dela era mais leve. Então, olha a propaganda enganosa do produto, né? Aí ela fala que ela está decepcionada, que ela foi enganada, né? Ficando pior do que já estava, e que ela estava formalizando essa reclamação por meio da carta e aguardando um posicionamento da empresa quanto ao problema dela, né? E caso isso não fosse resolvido, né? Ela tentaria resolver por vias legais e jurídicas, ou seja, é de direito do consumidor. Olha, novamente, o direito do remetente da carta, né, de quem está escrevendo, sendo citado. Então, o direito das pessoas é um dos argumentos na carta de reclamação. Neste caso aqui, o direito dela é esse direito que ela tem de reclamar como consumidora. Na outra carta que a gente viu, ela tem o direito de reclamar como uma cidadã que paga impostos. E na primeira do exemplo que eu expliquei para vocês, no caso da moradora do prédio, é o direito dela como moradora, porque ela também cumpre as regras do condomínio, né? Então, o condomínio, gente, outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, só lembrando da primeira lá, todo mundo que mora em prédio paga um condomínio. Esse condomínio, neste condomínio que as pessoas pagam, né? Uma parte dele é retirado para o salário do síndico. O síndico ganha um salário para ele administrar aquilo ali no prédio, né? Então, é do direito do morador que o síndico resolva aquilo, porque ela paga no condomínio para que os problemas sejam resolvidos. Então, o direito na carta de reclamação, seja ele qual for, ele precisa ser mencionado como um dos argumentos principais, tá? E sempre retomado no final, ok?
Então, estão vendo, gente, como essa aqui também é uma carta um pouquinho mais formal, né? Vocês perceberam que é uma carta um pouquinho mais formal? Sim, né? Então, é isso, gente. Vocês teriam alguma dúvida? Olha, veja que a estrutura está em todas elas, né? Olha lá, ó. Cabeçalho, destinatário. Nesse caso aqui, não tem um vocativo, porque é uma empresa. Aí você não precisa colocar o vocativo, né? Não precisa colocar um pronome de tratamento. Você está falando com uma empresa, no caso. Mas o pronome de tratamento foi usado lá na outra carta, né? Que é o excelentíssimo senhor presidente lá daquela parte que administra as ruas, né? Tem um pronome de tratamento, né? E aí ela já começa, olha, explicando a situação, relatando o que houve, né? E depois colocando aqui todos os argumentos, retomou o argumento principal, que ela comprou por causa de ser leve, e não era, né? Era um produto muito mais pesado, e solicitando um posicionamento para aquele problema. Caso não houvesse ainda, ela, né, disse que ia acionar os direitos dela como consumidora. Aqui a gente tem a despedida e a assinatura. Então, veja que em todas as cartas a gente tem a estrutura do gênero que está sendo cumprida e também, no caso, na carta de reclamação, a informação, a descrição, o relato do que ocorreu e também toda a argumentação, os exemplos e depois retomando o argumento principal e ao final cobrando uma solução. Então, esse é o esquema, essa é a organização da carta de reclamação. Certo, pessoal? Deixa eu parar aqui. Voltamos. Alguém tem alguma dúvida? O que vocês acharam dessas cartinhas? Só uma pergunta, precisa no final retomar, por exemplo, o argumento que escolhe, precisa retomar no final? Eu acho que, não sei se você tinha chegado na parte que eu tinha... Não, você chegou, não sei se você estava prestando, se você anotou essa parte. A retomada do argumento principal é obrigatório, tá? É obrigatório nesse tipo de gênero de carta de reclamação. Por quê? Porque você está enfatizando. O que é enfatizar? Você está cobrando realmente dentro daquele argumento principal, tá? Então, o argumento principal, você precisa citar ele novamente ao final, antes de você cobrar a solução, tá? Que aí é o final da carta. Então, a Professora, retomada é um elemento obrigatório, tá? Diga. essa carta é muito importante para avisar o que o pessoal tá fazendo, não deixar a gente dormir, essas coisas, porque vai que você trabalha cedão e de noite você não consegue dormir por causa que tem um monte de pessoa fazendo festa todo dia, até de noite. Exato. Seria super importante no caso também, aí se fosse a carta do exemplo do síndico, que é uma carta um pouco menos informal, mas você está reclamando para o síndico, né? Sobre o que está acontecendo ali. Então, isso que você falou, Alexia, é exatamente o teu argumento, um dos teus argumentos principais ali, que é a questão de você não conseguir descansar, não conseguir dormir. Como que você vai fazer as atividades? É um direito seu, de você estar dentro da sua casa e você poder descansar dentro da sua casa. Pense, gente, vamos começar a pensar agora de uma maneira bem pessoal mesmo, né? Como tem problemas, eu acho que a carta de reclamação para síndico é uma das que mais existem. Por quê? Justamente porque morar dentro de um condomínio com várias pessoas, o que precisa cada um fazer? Cada um precisa cumprir as suas regras para que haja um bom andamento para todos que convivem ali, né? Porque as pessoas dividem aquele espaço. Mas o que acontece Professora, no seu apartamento
não pode tirar o direito de quem mora no outro apartamento. Então, é aí aonde que tem que ser cumpridas as regras do condomínio. Pode falar. Professora, se atrapalha todos, por causa que é um condomínio, então dá muito eco. Muito eco, dá muito problema, né? E isso, quando é em prédio, você pode reclamar para o síndico, né? Então, um dos argumentos ali que você vai utilizar é que você tem o direito de fazer essa solicitação, porque você paga o condomínio, né? Porque você respeita as regras do condomínio. Então, assim, você vai encaminhar esse problema para o síndico, porque o síndico ele recebe para resolver esses problemas, né? Essa é a função dele. Então, tá super corretinha. Agora, imagina só, gente, e isso acontece, porque dentro de condomínios tem leis, tem regras. O que que acontece? O síndico entra em contato com aquele morador, explica o que está acontecendo, que houve uma reclamação formal, e ele dá um tempo para que aquilo não ocorra mais. Se voltar a ocorrer, ele paga uma multa, porque ele está infringindo as leis do condomínio. E há casos também, gente, que vão para a justiça, casos de moradores que ficam infringindo esses tipos de lei dentro de condomínio, e até que os outros moradores incomodados acionam a justiça. E às vezes até fazem com que aquela pessoa pague uma multa altíssima ou ela se mude daquele lugar, que ela é obrigada a se mudar daquele lugar. Né? Isso em casos extremos, assim. Então, há regras para tudo, né? Há regras que precisam ser respeitadas, porque as outras pessoas têm direito também, né? E aí é muito complicado, por exemplo, isso existe o síndico, mas e numa casa, no seu bairro ali, né? Você mora em casa e o seu vizinho está fazendo uma festa absurda do lado até de madrugada. Você vai recorrer a quem? Como cidadão? Não tem nenhum síndico. Existem leis? A Existem. polícia. A polícia, exatamente. Aqui não estou falando de carta, tá? Mas estou falando de questão de direitos, né? Dos direitos das pessoas, porque existe uma regra, né? Uma lei que permite que não haja barulho em lugares que são residenciais até as 22 ou 23 horas, que depende da cidade que a gente mora, né? Mas não passa desse horário, né? Então, se houver um desrespeito a isso também, a pessoa pode chamar a polícia vai ao local, fala com o morador, verifica o que está acontecendo e pede para que aquilo que esteja acontecendo ali termine, não faça barulho, não faça algazarra, esse tipo de coisa, né? Então, existem regras, existem direitos, e nós temos que correr atrás dos nossos direitos, né? Nossos direitos não podem ser desrespeitados. E a carta de reclamação, ela serve exatamente para isso. Ela serve para que o remetente, aquele que está escrevendo, ele vá em busca do direito dele. Seja lá como cidadão, seja lá como morador de algum lugar, né? Seja lá como consumidor daquele produto. Então, todos nós temos os nossos direitos. E por meio do texto desse tipo de gênero, nós vamos expressar ali as nossas solicitações. É isso, minha gente. Essa que é a carta de reclamação, tá? Bom, o nosso exercício, o único que fez o exercício, que me passou o exercício, foi o Gustavo, tá? Eu vou devolver a carta dele daqui a pouco, agora, quando eu voltar a pegar no celular. E Gustavo fez uma cartinha super bonitinha. Gostei muito da carta do Gustavo. Gustavo, você quer que eu leia a sua carta? Ou não? Pode ser. Não é Ó. segredo. Ah, tá bom. Deixa eu pegar ela aqui, então. Deixa eu ver onde está. Gustavo. Aqui. Olha lá, vou ler para vocês, gente. 25 de agosto de 2022. Boa Vista do Ramos. É isso, né?
Caro amigo, como vai? Aí em Alter do Chão, está bom? Possivelmente sim, mas vim falar que estou indo aí também. E no mesmo hotel que você está. Não é incrível? Vou passar uma semana em Alter do Chão, que vai ser provavelmente ótimo. Fiquei sabendo que tem passeios de canoa por aí. Mas para quem tem medo de rios profundos, não parece bom. Para você. Risadas curtas, ele colocou entre parênteses. Também soube que tem açaí em alguns restaurantes. Parece ser uma delícia, mas agora tenho que me despedir. Um abraço de seu melhor amigo, Jubileu. Muito criativo, gostei muito, muito bonitinho, viu, Gustavo? Excelente, parabéns, tá? O que eu ia falar para você, Gustavo? Tem muito açaí por aí? Aqui tem. Quase todo mês a gente compra para tomar um pouquinho. Ai, que delícia! Como que vocês comem um açaí? Esse açaí misturado com o quê? Porque eu sei que nessa parte do país é diferente daqui. Como que é? Minha mãe e eu gostamos com açúcar e tapioca. Meu pai prefere só com tapioca. Ai, com açúcar e tapioca, é Eles diferente. também misturam com leite condensado. Ah, então é parecido com os daqui. É parecido com os daqui. O pessoal aqui mistura, faz aqueles copos com açaí, com leite condensado, com fruta, com chocolate. Professora, Nossa, mas tem alguns que o leite condensado vai só uma gotinha. Aí todo mundo fica reclamando. Cadê o leite condensado? Não tô vendo. tem uns que tem granola, mel misturado, enfim, tem vários jeitos, né? Mas o pessoal aqui, nessa parte do país, gosta do açaí misturado com coisas mais doces. Mas eu tenho um amigo, por exemplo, que ele mora em Belém, no Pará, e lá eles não comem açaí doce de jeito algum. O açaí come com comida salgada, come com farofa, come misturado com peixe, né? Bom, tem muito peixe lá, então ele é sempre assim, é um acompanhamento de comida salgada. E ele assim nunca comeu o açaí doce, esse jeito de comer misturado com coisas doces. Então, assim, coisas que são totalmente diferentes, né? São costumes. Professora, o meu açaí que meu pai compra é kiwi, é morango, é paçoca, é ovo maltino e leite condensado. E açaí. Dá para misturar várias coisas, que fica muito bom, né? Eu também gosto bastante. É isso, minha gente. Então, olha, vamos lá, vamos para o exercício, então, tá? Esse exercício aqui, gente, eu vou fazer o seguinte. Espera um minutinho aqui. Eu vou colocar esse exercício. Eu só quero anotar quem foi que veio direitinho aqui. Acho que eu já anotei a maioria aqui. Eu vou colocar um exercício de carta de reclamação, mas aí eu vou colocar no grupo esse exercício de carta de reclamação nos 3 grupos. Ó, fica ligado, Gustavo, tá bom? Eu vou colocar lá no arquivo do Word, ou se vocês quiserem, eu posso escrever para vocês, tá? O que vocês preferem? Todo mundo consegue abrir os arquivos quando o professor joga lá? Todo mundo Sim. consegue, né? Sim. Então, é melhor que fica no arquivo, que já fica certinho. Aí vai ser uma carta de reclamação, tá? Eu vou colocar ali uma situação. Você não consegue, Cauã, abrir os arquivos? Eu posso descrever, então, para quem não consegue, tá? Posso escrever lá também. Coloca meu computador, ele Hum. que quando eu abro um link assim, ele acaba travando e não entra. Ah, entendi. Aí realmente fica ruim, né? Mas eu escrevo lá o exercício, então, e coloco também um arquivo para vocês abrirem. E aí, gente, façam a carta de reclamação, é uma carta muito importante, tá? Quando costuma cair gênero carta, geralmente é a carta de reclamação que cai em concurso, tá? Nos colégios, em outros lugares, é sempre a carta de reclamação ou a carta de solicitação.
Por exemplo, aquela carta do cachorrinho que eu coloquei lá no grupo, que era uma prova, foi a prova do Colégio Militar daqui do ano passado, a última que teve aqui em Campo Grande, foi uma carta de solicitação, né? Então, a carta de solicitação, ela também precisa de argumentos. Então, a gente vai treinando esses argumentos aí, tá? Tanto na carta de reclamação quanto na carta de solicitação. E quando elas caem em concursos, ou é uma ou é a outra. É sempre dessa forma, tá bom, gente? Então, eu vou mandar para vocês essa cartinha lá, e aí vocês passam e me devolvem, me tirem a foto lá, bonitinha, e passem para mim. Esse fica como exercício. Na terça-feira, eu coloco a prova de redação, que aí é para todos fazerem, junto com as outras provas lá de português e matemática, e enviarem foto para mim ou para a professora Alexandra. Aí é outra coisa diferente. Certo? Combinado? Sim, combinado. Então tá bom, Sim. pessoal. Ó, um beijo grande para vocês, tá? Até semana que vem. Até mais, semana que vem. Tá Até bom? semana que vem, professora. Até. Beijo Tchau, grande, Até, tá? professora. Tchau, querido. Tchau.